esportivas do mundo. Mas como é que prevê o placar, mano, de um algoritmo? É isso que não entra na minha cabeça. Lucas, é porque... Tipo Você tem banco de dados? Posso Claro. dar minha visão? Primeira coisa, cara, eu acho que quando a gente se fala de qualquer coisa, a gente tem que ir na fonte. Tem que ir lá atrás e ver o que acontece no mercado de futebol virtual. No podcast que eu vi aqui, eu até falei sobre isso, né? Primeiro ponto, né? Eu utilizo a Bet365, não utilizo outra casa de aposta. É uma empresa terceirizada que fornece futebol virtual, uma empresa da Suíça. E como é que funciona? Qual é a máquina que funciona atrás do futebol virtual? Uma máquina de números pseudo-aleatórios. Você sabe o que é números pseudo-aleatórios? Você sabe? Pseudo-aleatório? Você sabe como é que funciona? Manda pra gente. Então, o número pseudo... Existe um número totalmente aleatório e existe um número pseudo-aleatório. Os números totalmente aleatórios são aqueles números infinitos, que nunca vai ter previsibilidade de nada. É um número que ele traça um caminho e ele vai indo. A Mega Sena é aleatório. Aleatório. Porque entre aspas, né? Porque tem uma quantidade de números. O número pseudo-aleatório não tem fim, o número não tem fim. Né? Mas tipo assim, é praticamente aleatório, porque se for pegar no número pseudo-aleatório a quantidade de números que tem na Mega Sena, você ficaria ali... muitas gerações para se cobrir a sequência. Como é que funciona o número pseudo-aleatório? Pegando um cadeado, por exemplo, ele é totalmente confiável? Não, porque ele é números pseudo-aleatório, porque são 6 números, sequência de 6 números. Então, se o cara tentar, tem um tempo para isso. Tanto que os cadeados, né, se você pegar lá na negócio, ele vai falar da durabilidade dele. Tipo assim, tantas horas que ele garante segurança, né? Porque são pseudo-aleatórios. Então, a diferença, o número totalmente aleatório é o número que não pega, que não vai para qualquer lado, não tem fim. O número pseudo-aleatório é aquele número que ele... Por exemplo, futebol virtual são 8 gols. Então, são sequência de 8 ali. A máquina gera resultados através desses 8. Então, ele vai chegar a um ponto e ele vai se repetir. Aí vem o ponto que você falou, você tem sequência... Você tem previsibilidade. Aí tem através do nosso software que a gente tem. Por exemplo, o meu software, por exemplo, eu consigo pegar 72 horas seguidas de jogos. Então eu consigo ter um banco de dados enorme, porque é muitos jogos mesmo, né? São 24 horas cada liga, são 4 ligas. Então eu tenho um banco de dados. E através desse banco de dados, até assisti uma live sua uma vez, onde você mesmo falou essa questão que a única forma de ser lucrativo no futebol virtual seria encontrando um padrão. E através desses bancos de dados, a gente consegue identificar um padrão. Um padrão que tal, se eu entrar aqui e fazer umas análises ali, como eu tenho mais tempo de mercado, eu consigo achar aqui e te mostrar aqui agora. Eu te mostro aqui, ó, Ricardo, olha esse aqui, ó, esse padrão. Eu abro meu software aqui e te mostro. Muda, mas aí muda com a atualização dela. Ela atualiza direto. A questão é se muda, eu tô querendo só entender, tá, o negócio. Uhum. Se muda, se o algoritmo muda, o seu banco de dados para trás interno não vale nada. Não vale nada. Não, aí você tem que esperar gerar novos. Vale... É porque assim, o que eu vejo, né? A galera, eles foram estudando muito em cima de placares para gerar padrões. Só que a linha não funciona em cima de placares. Ela funciona na leitura da linha, nos blocos que ela paga de over ou não, e como que ela vira... É porque se eu falar, vou falar coisa de mentoria, assim, né? Eu acho que é muito escroto, mas assim, existe uma maneira que ela começa uma linha, termina e quando ela vira. Então, quando ela vira, eu sei se ela é over ou não. Você basicamente encontrou um padrão no movimento do algoritmo. Como é um conjunto limitado de números, você consegue ter uma previsibilidade dentro daquele conjunto. O que ele faz, para onde ela vai ou não. Aí, beleza. Aí, depois, o que eu junto? As referências que eu tenho para baixo e os times. Aí, eu consigo chegar no placar exato. Só que, lógico, de tanto eu estudar, que eu estudava muito, o feeling é muito mais rápido ali no ao vivo. Né? Então, a maneira que o mercado ele vai mudando, ali o algoritmo ele vai passando de um lado para o outro, como se fosse dentro da tela, você consegue saber o que ela vai pagar para frente. Né? Então, é por isso que, igual o pessoal falava que eu era ET, que descobria muito placar, mas não é, porque é o feeling que você acaba tendo de como o mercado está se comportando. Então, por exemplo, se existe lá, são 1 minuto e meio, são 8 lances, 4 no primeiro tempo, 4 no segundo. Né? 1 minuto e meio por jogo e 1 minuto e meio de intervalo, né? Isso. Então, a gente está falando aí de quantos jogos pode acontecer? 20 jogos por hora. 20 jogos por hora. Vamos supor que a gente está começando da 0 hora até a 1 hora da manhã.
aí você pegou ali a 00:30. Como é que você sabe que vai ter uma previsibilidade de acontecer a partir da 00:30 que você tá fazendo a análise? Você entrou agora no site? Geralmente, eu quando vou entrar, eu olho só 4 horas para trás, para ver o que eu falei. Se ela não pagou em você olha isso? No meu site, eu tenho até um site com isso, com os resultados anteriores. Então a pessoa precisa ter um site para ver isso. Os resultados anteriores. De dados, aí eu olho os dados anteriores, dos gols e tal. Aí eu criei um site para eu poder mesmo analisar. Então eu vou e olho, tipo, às 4 horas. Pagou bloco? Não. Pagou muito under? Pagou. Então ela fica forte pro over. Como que ela virou o início da linha de baixo, o final dela e como que voltou? Aí eu consigo saber se a linha é over ou under. Aí eu pego as referências que eu tenho da linha de baixo para poder fazer as entradas. Cara, isso não tem absolutamente nada a ver com futebol real. Nada a ver, é outro Mas mundo. vale lembrar que igual uma coisa que o Dudu fala, eu nem né, de longe assim, não acompanho o Dudu diariamente, não sei como é que é o tipo de análise dele, mas ele falou algumas coisas ali que ele não faz e eu faço. Então, eu acho que, tipo assim, eu vim falar dos resultados, eu não posso falar dos resultados futuros, mas eu posso falar dos meus resultados passados. Igual ele falou que não acha padrão em placares. Eu já acho padrão em placares, até uma análise muito forte, uma das principais análises que eu faço é em cima de placares. Mas a questão você fala assim, aí você não consegue ter o banco de dados do resultado passado. Porque quando atualiza, aí fica complicado mesmo, porque perde tudo, você perde tudo. Mas enquanto aí você falou a questão da hora. Deu meia-noite, como é que você analisa? Porque eu não pego da meia-noite, eu pego antes, se não atualizar, tá tranquilo. Você ainda consegue ter aquele banco de dados. Quando atualiza, aí vem totalmente diferente, vem trabalhando de uma forma diferente, vem aí o padrão que a gente tinha já achado, porque são vários padrões. Tem dia que você pega o padrão, a maioria dos dias você consegue achar padrão. Tudo de novo. Aí você atualizou, você começa todo o trabalho de novo. Aí você começa tempo de tela, aí número, até você achar os padrões que está se comportando. Aí com aqueles padrões, isso aqui eu tô falando do modo que eu analiso, que eu faço minhas análises. Aí através daqueles padrões que eu acho, aí eu acho vários. Aí um dia eu vou analisar um padrão. Aí o mercado não tá respeitando esse padrão. Aí vou analisar outros. Aí eu achei tá pagando lá. Eu tenho a média, né, de acerto, por exemplo, questão do martingueiro. Se eu uso 3 martingueiros, com ambas marcas assim, a cotação é 2.0, eu preciso de uma taxa de acessibilidade. Você usa martingueiro? Sim. Eita, ainda vamos ter uma conversa legal. Vamos falar sobre aí isso. a taxa de acessibilidade, a taxa de acessibilidade minha precisa ser acima de 88% para me conseguir lucro. Né? Então... Com uma odd de quanto? 2.0. Se você não fizer martingale, não dá para fazer lucro. Não tem valor esperado positivo? Por que você usa martingale? Porque o lucro é maior a longo prazo, que eu já percebi. O lucro é maior, mas dá para fazer. Só que eu percebi que fazendo... Agora, por exemplo, eu uso 2, né? Eu uso a presença aí, por exemplo... 2. Já vi com 4 martingueiros, por exemplo, não dá para ser lucrativo. A atualização no virtual seria como se fosse uma sequência de zebras no futebol real? Vamos dizer assim? Então, por exemplo, o Flamengo ontem não classificou, né? O Flamengo ontem perdeu. Se acontecesse uma atualização, que é quando muda os padrões, nós estamos tendo uma sequência de greens, né? Pô, identifiquei um padrão, quando tem uma atualização, é como se fosse uma sequência de zebras no futebol real? Porque, na verdade, o que acontece? Assim, eu sempre achei que a galera procurou estudar pela forma mais fácil, que, na verdade, para eles é pior quando isso muda. Por quê? Se eu estudar em cima de placar, o que acontece? Ela pega um 3-2, em cima dele tá pagando em 24 horas. O placar, que a galera não sabe, é um tipo de mercado dentro do virtual. Bateu lá, 3-2 o jogo. Aí eles, por exemplo, o que eu tô dizendo que ele usa assim, pegou um 3-2, em cima bate ambas. Aí ele tá usando 24 horas ali, porque ele só tem referência de 24 horas. Por exemplo, agora são 8 horas da noite, mais ou menos. Vai dar 8 horas, ele vai pegar de 8 da noite de agora a 8 da noite de ontem. Mas se o mercado foi atualizado... por exemplo, são 7 horas, foi atualizado 8 horas da noite ontem. Quando ele entrar agora, ele vai tomar rédea. Não, mas aí, por exemplo, por isso que eu falo que a questão do virtual vai muito além de... Eu nem sei como é que o Dudu analisa, não. Não, porque eu só... Assim, a questão minha, eu pego 72 horas. Aí a questão da atualização que você falou, Divan, o mercado some, sai fora do ar. Ele realmente, você não consegue apostar. Aí eu vejo já que tá acontecendo alguma coisa. Aí a gente fica mais esperto. Aí você também faz martingueiro? Eu prefiro operar em um tiro só. Né? Porque assim, eu sou muito assertivo no tiro seco. Então não há necessidade. O máximo que é ver 2 tiros. O tiro seco é quando você não faz ao martingale. Eu prefiro muito mais.